Que a paz de Cristo esteja com você neste momento. Hoje quero convidá-lo a uma jornada pelas páginas sagradas, onde veremos não apenas milagres, mas o coração pulsante de um Deus que nunca desistiu de alcançar seus filhos. Isaías 53, 5 nos revela: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Desde o princípio, antes mesmo de existir pecado, Deus já sabia que precisaríamos de cura. E em cada página do Antigo Testamento, ele deixou marcas de sua misericórdia, como pegadas na areia que nos guiam até a cruz de Cristo. Hoje, não vamos apenas estudar histórias antigas. Vamos encontrar o Deus vivo que continua curando, restaurando e transformando vidas. Em 2 Reis 5, conhecemos Naamã, um poderoso comandante do exército sírio. Ele tinha tudo: prestígio, autoridade, riquezas. Mas havia algo que todo o seu poder não podia curar: a lepra que consumia sua carne. Uma jovem escrava israelita, uma menina capturada em guerra, teve compaixão de seu senhor e disse: se o meu senhor fosse ver o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Que fé extraordinária! Uma garota escravizada, longe de sua casa, mantinha viva a confiança no Deus de Israel. Naamã viajou com cavalos, carruagens e presentes caros até a casa de Eliseu. Ele esperava um grande espetáculo, um ritual impressionante. Mas o profeta nem sequer saiu para recebê-lo. Apenas enviou um mensageiro com uma instrução simples: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou furioso. Os rios de Damasco não são melhores que as águas de Israel? Sua fúria revelava algo profundo: seu orgulho. Ele queria ser curado do seu jeito, em seus termos, com a pompa que julgava merecer. Mas seus servos, com sabedoria, perguntaram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido algo difícil, você não teria feito? Quanto mais quando ele simplesmente diz: lave-se e fique limpo. Aqui está uma verdade poderosa. Às vezes, o que impede nossa cura não é a grandeza do milagre que Deus precisa fazer, mas a pequenez do nosso orgulho que precisamos abandonar. Naamã desceu ao Jordão. 1 vez, nada. 2 vezes, nada. 3, 4, 5, 6 vezes, ainda nada. Imagine a tentação de desistir. Mas na 7ª vez, quando ele emergiu das águas, sua pele estava completamente restaurada, como a pele de uma criança. O que mudou não foi apenas seu corpo. Seu coração foi transformado. Ele declarou: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. A lepra de Naamã representa nosso orgulho, nossa autossuficiência, nossa resistência em nos submeter a Deus. E a cura veio quando ele finalmente se humilhou e obedeceu. Deus não exige grandes gestos, ele pede um coração rendido. Em 1 Reis 17, encontramos uma história de fé que desafia toda a lógica humana. Israel enfrentava uma seca devastadora como juízo pelos pecados do rei Acabe. Não havia chuva há mais de 3 anos. O profeta Elias, fugindo da ira da rainha Jezabel, foi enviado por Deus a Sarepta, uma cidade gentia, fora de Israel. Lá ele deveria procurar uma viúva específica que o sustentaria. Quando Elias a encontrou, ela estava recolhendo gravetos. Ele pediu água e pão. A resposta dela partiu o coração: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho pão algum. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando 2 gravetos para prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Ela estava preparando a última refeição de sua vida e de seu filho. Imagine o desespero daquela mãe. Mas Elias, movido pelo Espírito de Deus, fez um pedido impossível: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga-o para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Que loucura aos olhos humanos! Dar o último pedaço de comida a um estranho enquanto seu filho morre de fome. Mas Elias continuou: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não se esvaziará e a botija de azeite não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra.
E aquela viúva, cujo nome nem conhecemos, fez algo extraordinário. Ela creu. Ela obedeceu. Ela colocou Deus em primeiro lugar, mesmo quando tudo parecia perdido. E o milagre aconteceu. Dia após dia, a farinha se renovava. O azeite não terminava. Durante toda a seca, aquela família foi sustentada sobrenaturalmente. Mas a história não termina aí. Mais tarde, o filho dessa viúva ficou tão doente que parou de respirar. Ela clamou a Elias em desespero. E o profeta orou com intensidade, deitando-se 3 vezes sobre o menino, clamando: Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. E Deus ouviu. O menino voltou à vida e foi devolvido aos braços de sua mãe. Esta história nos ensina algo profundo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando nossos recursos são insuficientes, Ele se revela como Jeová Jiré, o Deus que provê e mais. Ele não apenas supre necessidades, mas restaura o que parecia perdido para sempre. Aquela viúva arriscou tudo por uma palavra de Deus e descobriu que Deus é fiel além de toda a compreensão. Em 2 Reis 13:4, encontramos uma história curta, mas poderosa, sobre o rei Joacás. Seu pai, Jeú, havia começado bem, mas Joacás permitiu que Israel caísse em idolatria e pecado. Como consequência, Deus permitiu que Azael, rei da Síria, oprimisse severamente Israel. O exército de Joacás foi reduzido a quase nada. Apenas 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria. A nação estava destruída, pisoteada como pó. Mas então algo mudou. A Bíblia diz simplesmente: então Joacás buscou o favor do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu como severamente o rei da Síria estava oprimindo Israel. Não há registro de um grande ritual, não há menção de sacrifícios elaborados. Apenas um coração quebrantado que clamou por misericórdia. E Deus respondeu. Ele enviou um libertador e Israel foi livre da opressão síria. Esta história é um lembrete poderoso. Não importa quão longe você tenha caído, quão grave seja sua situação, quão profundo seja seu pecado, quando você clama sinceramente ao Senhor, Ele ouve. O problema de Joacás não era pequeno, era sistêmico, era nacional, era resultado de anos de desobediência. Mas um clamor sincero moveu o coração de Deus. Se Deus respondeu ao clamor de um rei que havia pecado contra ele, quanto mais Ele responderá ao seu clamor hoje. Em 2 Crônicas 14-16, conhecemos Asa, um dos poucos reis bons de Judá. Ele removeu os ídolos, destruiu os altares pagãos e conduziu o povo de volta a Deus. Quando um exército etíope de 1 milhão de homens marchou contra Judá, Asa não confiou em suas próprias forças. Ele orou: Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os fortes. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos. E Deus deu uma vitória esmagadora. Os etíopes fugiram e Judá trouxe imensos despojos. Anos depois, o profeta Azarias veio até Asa com uma mensagem: O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará encontrar por vocês. Asa conduziu uma grande reforma espiritual. O povo se reuniu em Jerusalém e renovou sua aliança com Deus. Houve choro, júbilo, trombetas e celebração. A Bíblia diz: Deus lhes deu paz de todos os lados. Mas então algo mudou. Anos depois, quando Baasa, rei de Israel, fortificou Ramá para bloquear o acesso a Judá, Asa não buscou a Deus. Em vez disso, ele saqueou o tesouro do templo e enviou prata e ouro para Ben-Hadad, rei da Síria, pedindo ajuda. A estratégia funcionou militarmente, mas espiritualmente foi um desastre. O profeta Hanani confrontou Asa. Por que você confiou no rei da Síria e não no Senhor, seu Deus? O exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Os seus olhos percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dedicado a ele. Você agiu tolamente. Asa ficou furioso. Em vez de se arrepender, ele prendeu o profeta e oprimiu alguns do povo. Mais tarde, Asa desenvolveu uma doença grave nos pés. E mesmo na doença, ele não buscou o Senhor.
mas apenas os médicos. Que tragédia! Um rei que começou tão bem, que viu o poder de Deus contra um exército de 1 milhão de homens, terminou confiando em alianças políticas e tratamentos humanos, mas não em Deus. A história de Asa nos adverte: não basta começar bem, é preciso terminar bem. Não basta confiar em Deus nas grandes crises. Precisamos confiar nele em todas as circunstâncias, até o fim. Todas essas histórias apontam para uma verdade maior. Naamã precisou mergulhar nas águas 7 vezes, mas nós temos um batismo melhor, o batismo em Cristo Jesus, onde somos completamente purificados pelo seu sangue. A viúva de Sarepta teve farinha e azeite que não acabavam, mas Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele é a provisão inesgotável que sustenta nossa alma eternamente. Joacás clamou e foi libertado da opressão. Mas Jesus veio para proclamar liberdade aos cativos e libertar os oprimidos, quebrando não apenas correntes físicas, mas as cadeias do pecado e da morte. Asa confiou parcialmente e falhou. Mas Jesus confiou completamente no Pai, até a morte na cruz, e por isso, Deus o exaltou soberanamente. Todas as curas do Antigo Testamento eram temporárias. Naamã foi curado, mas eventualmente morreu. O filho da viúva foi ressuscitado, mas voltou a morrer. Mas a cura que Jesus oferece é eterna. Em Isaías 53, vemos o sofrimento do Messias. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus não apenas curou doenças durante seu ministério, ele se tornou a cura, carregando nossa dor, nossa morte, nosso pecado em seu próprio corpo na cruz. Agora, incline seu coração diante do Senhor e ore comigo. Senhor Jesus, eu me aproximo de Ti neste momento, com um coração aberto e necessitado. Como Naamã, reconheço meu orgulho. Perdoa-me por querer determinar como Tu deves agir em minha vida. Eu me rendo completamente à Tua vontade. Como a viúva de Sarepta, eu escolho colocar-Te em primeiro lugar, mesmo quando meus recursos parecem insuficientes. Tu és o pão da vida que nunca se esgota. Como Joacás, eu clamo a Ti em meu quebrantamento. Vê minha aflição, Senhor. Ouve meu clamor. Tu és o Deus que responde aos corações arrependidos, Pai. Não quero ser como Asa nos seus últimos dias. Quero confiar em Ti até o fim, em todas as circunstâncias, sejam elas grandes ou pequenas. Senhor Jesus, pela Tua palavra em 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Eu recebo essa cura hoje. Cura meu corpo de toda enfermidade. Cura minha mente de toda ansiedade e temor. Cura meu coração de toda mágoa e amargura. Restaura o que o inimigo roubou. Renova o que o tempo desgastou. Revive o que parecia morto. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado por cada história das Escrituras que revela teu coração compassivo. Obrigado por Jesus, a cura definitiva, o milagre supremo, a esperança eterna. Que eu viva todos os dias na certeza de que Tu és fiel, que ouves minhas orações, que conheces minhas dores e que tens o poder para transformar completamente minha vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Curador, eu oro. Amém.